No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículos de número 35 até o versículo de número 41. João, capítulo 1, versículo 35 até o 41. Quem achou, diga graças a Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. A igreja, por favor. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Vamos ler o 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tomai os vossos assentos em nome de Jesus, e recobre a atenção para nós aqui nesta noite, amém? Meus amados irmãos, o texto que nesta noite eu li, fala acerca de um encontro de Jesus com João o Batista e os seus discípulos. É bem verdade que Jesus, antes dele ter os seus discípulos, João Batista, que foi o arauto e anunciou que Jesus Cristo viria, já tinha formado discípulo para eles. Entre esses discípulos, nós destacamos pelo menos 2, que é André e João. A Bíblia nos mostra, pelo texto nessa noite que nós lemos, que quando Jesus foi encontrar-se com João Batista, vendo Jesus, estendeu a mão dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós bem sabemos quem foi João Batista. João Batista foi aquele que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, que seria a voz do que clama no deserto. E a Bíblia então nos diz que este João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, é o que então começa a anunciar dizendo: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com fogo, aleluia, com o Espírito Santo. E é bem verdade que ele vai anunciando isto e vai formando discípulos para ele. Imagina, recobre a sua atenção, aleluia, alguém que deixava as suas cidades e iam para o deserto. Fazer o que no deserto? Iam ouvir e ver um homem que vestia uma pele de camelo e tinha um cinto de couro atravessado no seu peito e comia gafanhotos e mel silvestre e gritava. O seu sermão era o mesmo sempre, dizendo: aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Me dá mais retorno. E é bem verdade que é esse mesmo João Batista que só pregava o mesmo sermão para aqueles que haveriam de se arrepender. É o mesmo João Batista que prega também
também aos fariseus que vinham vê-lo no deserto só por curiosidade. E quando então lá chegavam, a mensagem de João Batista não era a mesma para o povo que queria se arrepender. A mensagem de João Batista não era a mesma. A mensagem dele era: raça de víbora, arrependei-vos. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. É bem verdade que o mais importante não era chegar até João Batista, mas era como chegavam até João Batista. E aleluia, entre então os que se batizaram com João Batista, ele formou muitos discípulos, e entre esses João e André. E o texto discorre, o texto descreve que então no dia em que Jesus foi batizado, dá-nos entender que André e João estavam presentes ali. E então, quando Jesus está se aproximando, então João declara a frase que então eu já lhes disse, apontando então dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi quando então a Bíblia diz que André deixou João Batista e foi então atrás de Jesus. Já era, diz o texto, a 10ª hora, ou aproximadamente 4 horas da tarde. Foi quando então a Bíblia nos diz que ele, procurando Jesus, diz o texto então que ele foi para a casa de Jesus, provavelmente algum quarto que Jesus havia alugado naquele lugar por ocasião do seu batismo. Mas ali André passa a tarde e ele passa a noite com Jesus, aprende com Jesus, tem momentos de intimidade com Jesus, recebe conselhos de Jesus, reconhece a realeza de Jesus, reconhece que ele era o profeta messiânico, a qual havia sido profetizado por Isaías, e todos então aguardavam. Olhe para cá, por favor, que eu estou vendo muita movimentação na porta. Quando então André, ele então sai da onde ele está, primeira coisa que ele faz é ir até o seu irmão Pedro e dizer: Simão, encontreis o Messias, vinde e vamos vê-lo. E então diz o texto que André toma então seu irmão Simão e vai ter com Jesus. Quando chega diante de Jesus, a Bíblia nos diz que então Jesus já fala: ó Simão, filho de Barjonas, tu não serás mais chamado Simão, mas sim Cefas, que quer dizer Pedro, ou fagulha de uma pedra grande. E então diz-nos a Bíblia que começou então Jesus, aleluia, o seu ministério, já chamando os primeiros discípulos. E quem foi o primeiro discípulo dos 12 que Jesus chamou? O nome dele era André. Qual o nome do primeiro discípulo que Jesus chamou? Por favor, participe uma vez mais. Qual o nome do primeiro discípulo que Jesus chamou? E é bem verdade que Pedro, aleluia, só foi até Jesus por causa de André. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: que relevância tem André entre os 12 apóstolos, ou entre os 12 discípulos de Jesus? Que relevância tem André entre esses outros homens? Por quê? Porque o nome de André só aparece pelo menos 9 vezes no Novo Testamento. Então André não tem muita relevância. Se nós formos então olhar dos 12, há 4 que se destacavam como os mais íntimos de Jesus. Estavam entre eles André, Pedro, João e Tiago. Quem eram os 4? André, Pedro, João e Tiago. Parece que do círculo dos 12, os 4 eram os que eram mais próximos de Jesus. E diz-nos a Bíblia acerca do chamado desses 4. Como é que se deu? A Bíblia diz que Jesus está passando pelo mar da Galileia e ele encontra André e o seu irmão Simão, que estava lançando as redes. E Jesus olhou e disse:
larga as redes e eu vos farei pescadores de homens. Diz o texto que Jesus vai mais adiante e encontra também João e Tiago no barco do seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus disse: largai a rede e eu vos farei pescadores de homem. Me dá retorno. Sabe o que me chama a atenção do texto? É que quando Jesus chama, ele não chama ninguém desocupado, ele não chama ninguém que diz: deixa eu me preparar e depois que eu me preparar eu vou, deixa eu fazer o seminário e depois que eu fizer o seminário eu vou, deixa eu casar primeiro e depois que eu casar eu vou, deixa eu fazer a faculdade, que quando eu fizer a faculdade eu vou estar melhor habilitado e eu faço. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, quando o Senhor quer chamar, não importa onde você vai estar, mas pode ter a certeza que Ele só vai te chamar se Ele vê você fazendo alguma coisa. Por favor, catuca quem está do teu lado e diz: se quer ser chamado, começa a fazer alguma coisa para o Senhor antes. Não sei se Ele vai te encontrar pescando ou consertando, mas verdade é, Ele não vai te achar, aleluia, acomodado. Você vai estar fazendo alguma coisa. Vamos para a Bíblia. Davi, aleluia, Samuel chega na casa de Jessé e diz: um dos seus filhos será rei sobre Israel. Passa os meninos, passa os soldados de Saul. Aí ele olha e diz: acabaram-se os mancebos. E Jessé vai dizer a Samuel: ainda tem o menor que está no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: então a gente não vai sentar nessa mesa, a gente vai quebrar o protocolo aqui hoje, porque a gente senta na mesa quando o maior chega. Aqui hoje é diferente. Papai mandou dizer que a gente não vai sentar à mesa enquanto o menor não chega. Cadê o menor? Cadê o menor? Me ajuda, aleluia. Cadê o menor? Ele vem adorar nessa noite. Se ele vem adorar, é a você que Deus está à procura. Por quê, irmãos? Porque Deus nunca chama ninguém que está acomodado. A Bíblia diz que quando Deus chamou Saul, Saul estava à procura das jumentas que haviam fugidas da casa de seu pai. E a Bíblia diz que enquanto ele está procurando as jumentas, o profeta se apresenta diante dele e diz: deixa eu te dar uma notícia, Deus é contigo. Se despreocupa com as jumentas, porque elas já foram encontradas. Mas para provar que Deus é com você, deixa eu falar a você o que vai acontecer. Está vendo esse monte? Sobe ele. Vai vir alguém ao teu encontro trazendo pão. Você come. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo: as jumentas de seu pai já foram encontradas. E quando você virar para o outro lado, que você descer no outeiro de Deus, vai ter um grupo de profetas profetizando. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa e levanta a mão para você receber. Olha aqui para mim. Aleluia. Você, nesse ano 2024, foi uma subida para a tua vida. Aquilo que havia se perdido foi achado, mas já foi ficando para trás. Aquilo que você achou que te incomodava o teu ministério já foi ficando para trás. Agora te prepara, porque eu creio que 2025 será o melhor ano da tua vida. Você só andou subindo ladeira 2025, 24, mas agora 2025 comece a descer a ladeira, porque lá embaixo já tem profeta te esperando e tu vai entrar no meio igual Saul e Deus vai tomar a tua boca e você vai profetizar. Quem pode adorar o nome de Jesus? Aleluia. Então quando Deus chama André está trabalhando, ele está pescando juntamente com seu irmão Pedro. E a Bíblia diz que ele imediatamente larga a pesca, que era algo lucrativo, e ele então vai ter
com Jesus, que o faria pescador de homens. Agora olhe para cá, por gentileza, por favor, deixa as pessoas que estão saindo, entrando, e você preste atenção aqui, aleluia. Eu vejo nesse mesmo texto, glória a Jesus, uma preocupação que talvez paira na minha mente e na sua mente. Vamos olhar para André, vamos olhar para Pedro, vamos olhar para Tiago e vamos olhar para João, os 4 mais íntimos de Jesus. João, Deus deu a ele a revelação de escrever o livro do Apocalipse. Aleluia. João é aquele que até o capítulo 3 está exilado na ilha de Patmos, mas no capítulo 4 a voz do céu brada e diz: vem para cá. E ele foi arrebatado em espírito e Deus lhe deu revelações que ele escreveu o livro do Apocalipse. João é aquele que escreve 3 epístolas à igreja primitiva. Aleluia. Na verdade tem a Gaio e a outros, mas vamos ficar nesse sentido geral. João é aquele que andou com Jesus e escreveu um evangelho inteirinho, aonde o nome dele não aparece, mas dá-nos entender que ele participava de todos os momentos de Jesus. Esse é João. Agora, quem foi Tiago? Tiago foi também o pai da igreja, escreveu também a sua epístola, morreu decapitado, mas era um homem, irmãos, que sempre tinha dentro dele um desejo de servir a Jesus, a ponto de às vezes arrumar até uma confusão, não só ele, como também João, de querer achar que poderia sentar-se uma à esquerda e outra à direita de Jesus quando fosse levado ao céu. Mas Tiago está ali. Vamos, o terceiro, chamado Pedro. Você conhece, quando ele prega, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se convertem a Jesus. Se você for olhar para Pedro, cadê Pedro? Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eu vejo Pedro. Capítulo 2, eu vejo Pedro. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, Pedro está ali. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, até o 12, só dá o Pedrão em Atos dos Apóstolos. Ele só vai desaparecendo 3, que aí começa Paulo, aleluia. Mas eu te pergunto, viu a história de Tiago? Viu a história de João? Viu a história de Pedro? Aleluia. Me conta a história de André. Não tem história de André. Não escreveu epístola, não viu o céu pelo lado de dentro. Não há uma cura na Bíblia, aleluia, realizada por André. E se eu te perguntar, você aqui nessa noite, quem é que você quer ser? Tu vai dizer, eu quero ser Pedro. Talvez você vai dizer, eu quero ser Tiago. E talvez você vai dizer, eu quero ser João. Talvez uma classe muito menor vai querer ser André. Porque André não tem destaque, André não tem obra escrita. André, aleluia, andou com Jesus, mas não viu o céu pelo lado de dentro como João viu. André não foi, aleluia, o pastor da igreja como foi Pedro e como foi Tiago. Mas qual então, pastor, é a relevância de André na Bíblia Sagrada? E quem sabe nessa noite tu vai deixar de ser João, vai deixar de ser Tiago, vai deixar de ser Pedro para querer ser André, aleluia. E pastor, qual a importância de André? Eu já começo a lhe dizer, dentro do próprio texto de João capítulo 1, a partir do versículo 35, 36, 37 até o 41, 42, sabe quem levou, aleluia, Jesus para Pedro? Não foi João Batista, não foi Tiago, não foi João. Quem levou Jesus para Pedro, para Simão Pedro, não foi outro a não ser André. O que tem de relevância em André? Enquanto Pedro precisava se converter, André já sabia que ele era o Messias. Enquanto Pedro precisava aparar algumas arestas na vida dele, eu não vejo nada contra
a vida de André. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: Pedro só vai ser o que ele é por causa de André. Tem pessoas que só se tornaram a ser alguma coisa foi por causa de você, que estendeu a mão, que ajudou, que mostrou Cristo, que mostrou a salvação. Então, se você talvez não tenha um destaque no meio dos grandes, se contenta em ser André. Sabe por quê? André é aquele que se contenta com o que Deus lhe deu. E a gente está vivendo uma geração de pessoas que vive um tempo de descontentamento. Que você quer ser o que você quer? Não. Eu queria cantar igual o Alisson. Você gostaria de ser o que você é? Não. Eu queria profetizar igual a missionária Vânia. Você gostaria de ser o que você é? Não. Eu queria ser igual o pastor. Por quê? Pastor, aleluia, Edson Machado, que se tiver 20 aqui na frente para ser batizado com o Espírito Santo, Jesus batiza 21. Aleluia. E então eu pergunto a você: por que você não quer ser o que você é? Porque talvez você vai me dizer: porque pastor, ser o que eu sou não tem relevância. Ser o que eu sou não deixa o meu nome nos outdoor. Ser o que eu sou, aleluia, não me traz nenhuma influência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não se contenta em saber que uma pessoa se converteu por causa do seu testemunho, porque você levou ela a Cristo. Então, se você, aleluia, entende isso, entenda: Pedro só vai ser o que ele vai se tornar, porque um dia André levou ele a Jesus. E sabe o que me chama a atenção? É que André prega, e prega para uma pessoa chamada Pedro. André prega João 12, e só prega para um pequeno número de gregos, que eram gentios e queriam ver Jesus. E foram até Filipe, e Filipe falou: talvez não tenha muita. Ele não falou, estou conjecturando. Eu tenho alguém que esteja mais próximo dele. E foi até André e disse: André, tem um grupo de gregos aí, gentios, que querem ver Jesus. E André tomou a dianteira e falou: vem, porque eu não sou igual Pedro, eu não sou igual João, eu não sou igual Tiago, mas ainda tenho uma intimidade com ele. E quem eu trago para perto dele, ele recebe. Se contenta em ser André, e se contenta em viver do mundo de André. Sabe por quê? Porque se você quiser ser Tiago, até seja. Só é que eu não sei quanto tempo vai durar a tua vida. Está preparado para poder morrer decapitado? Eu não sei, aleluia, se você quer ser Pedro. Mas se quer ser Pedro, então vai demorar um pouco mais a sua conversão. Só vai acontecer depois que ele nega Jesus 3 vezes. Eu não sei quem você quer ser, mas se contenta em ser André, e pegue 2025 e leve ao menos uma pessoa a Cristo. Uma das coisas mais lindas, Janaína, é isso que Deus me ensina dentro desse texto, é viver em contentamento. Aleluia. É uma das coisas mais lindas. Você já viu o texto, Tiago? Quando Pedro vai pregar, quase 3.000 almas se convertem a Cristo. E você já viu André pregando para 13.000 almas? André nunca pregou para 3.000 almas. Mas Pedro só pregou para 3.000 almas porque André converteu uma alma a Cristo. Você já viu André, aleluia, alguém dizer assim: passei por André, deixei o meu lenço passar nele, passei em mim e eu fui curado? Nunca na vida de Pedro tem. Mas Pedro só é o que é porque um dia André, aleluia, antes de Pedro, reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Contenta-se com o que você tem. Contenta-se com o que Deus tem te dado. Mas pastor, eu só cuido de meia dúzia de ovelhinha no meu departamento. Está
cuidando de muita gente, se tu está reclamando, é melhor Jesus tirar 5 e deixar uma só do teu lado, mas saber que você vai cuidar e vai conduzi-la ao céu de glória. Aleluia! Tenha contentamento, porque é isto que André nos ensina, com aquilo que Deus tem te confiado. Vamos lá para o texto, aleluia. Se você for ver a vida de André, você vai encontrar ele, junto com Pedro, junto com Tiago e João, quando Jesus entra na casa de Pedro e André, que parecia que eles dividiam uma casa em Cafarnaum. Quando ele entra na casa de André, aleluia, de Pedro, ali estão os 4, e a sogra de Pedro é curada, e diz a Bíblia que muitos outros enfermos vinham e também eram curados pela mensagem que Jesus ensinava. Mas ele fazia parte dos 4, mas nos momentos mais especiais da vida de Jesus, mais decisivos da vida de Jesus, você não vai encontrar André. Vamos lá, olha para cá. Jesus está caminhando, e então diz o texto que uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue se aproxima de Jesus, toca na orla dos seus vestidos. Jesus declara aquela palavra que você já conhece e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E diz a Bíblia que a mulher, não podendo mais esconder, e tendo então estancado o seu fluxo, curado a sua enfermidade, ela se levantou e disse: fui eu, Jesus, quem te toquei. Pois Jesus disse: bem vim, porque de mim saiu virtude. Mas quando ele está nesse processo, tem um chefe da sinagoga chamado Jairo, e diz o texto que ele vai se encontrar com Jesus, porque a sua filha estava enferma. Porém, pelo fato de Jesus tardar ali com a mulher, aleluia, do fluxo de sangue, chega um mensageiro e diz: Jairo, não importuna mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus disse: vem, tão somente crê. E agora está chegando os 12 e o grupo dos 4 que andava com Jesus. Aí Jesus disse: só dentro do quarto, a defunta, você, Jairo, entra comigo. Entra a mãe da criança. Ô Pedro, vem também. Tiago, vem também. João, vem também. E André do grupo dos 4. Mas entrou? Não. Aleluia. Ele ficou do lado de fora. E sabe o que eu vejo? É verdade, sabe o que eu não vejo? É André reclamando, dizendo: eu estou com ele em todo momento. É sempre nós 4. Mas na hora de ver o milagre, ele me deixa do lado de fora. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Sabe por que André não reclama? Porque nem sempre a bênção ela vem somente para quem está do lado de dentro. É necessário que do lado de fora tenha alguém intercedendo. Aleluia. E às vezes você não vai estar do lado de dentro, mas é necessário que você esteja do lado de fora. Sabe por quê? De 12 só entrou 3, ficou 9 lá fora. Se 9 ficou lá fora, precisa de um André do lado de fora para motivar os outros 8 que junto com ele ficaram. O problema é que a gente quer estar do lado de dentro, e nem sempre a gente vai estar do lado de dentro, mas só não recebe a bênção quem está do lado de dentro. Também recebe a bênção quem está do lado de fora intercedendo. Sabe qual é o problema? É que a gente às vezes acha que a nossa proximidade com Jesus tem que estar sempre presente na hora que Ele quer, e nem sempre é a hora que Ele quer. Aleluia! Porque às vezes Ele não precisa da gente do lado de dentro, Ele precisa da gente do lado de fora. Se tudo for colocado para dentro, atrás desse púlpito aqui, aleluia, com esse microfone na mão, em 2025, se contenta em ficar sentado aí, dizendo: vai Pedro, vai Tiago, vai João, que Jesus é contigo. Aleluia.
Aleluia. Quer ver outra cena? Jesus vai para o Monte da Transfiguração. Os 12 o acompanham, mas de repente ele chama, aleluia, os 4 mais próximos. Vem Tiago, vem João, vem Pedro, você fica aí, só vem os 3 comigo. E lá no alto do monte, Jesus se transfigura, e ao lado dele aparece Elias, e de outro lado aparece Moisés. Somente Pedro, somente Tiago e João vê aquela cena, Jesus transfigurado, e à sua esquerda e à sua direita Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Cristo representando a graça. Somente os 3 viram, mas nós não somos 4 e não fazemos parte. Por que que o Senhor me deixou de fora? O importante, mais importante do que ver Jesus transfigurado, mais importante do que ver Jesus, do que ver Moisés, mais importante do que ver Elias, e mais importante do que ver Jesus transfigurado, é ver Jesus ressuscitado. Então não importa se tu não estava na transfiguração, mas eu estou aqui hoje porque eu sei e creio junto com o André que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E quem pode adorar ele, levante a mão e glorifica. Vamos para mais um episódio? Somos 4. O que pega para você, André, pega para mim e João. O que pega para você, Tiago, pega para mim, André. O que pega para você, Pedro, meu mano, meu irmão, chamado Simão, também pega para mim, André. A gente está junto, porque deve é. Vamos lá para o monte. Acabaram de cear, cantaram um hino, saíram dali, foram para o monte, foram para o jardim do Getsêmani. E diz a Bíblia que entrando no jardim, Jesus manda que os discípulos ali parem. E ele adianta um pouco mais e diz: por gentileza, entre os 12, vem os meus mais íntimos. Pode vir Tiago, pode vir João e pode vir Pedro. E cadê André? André não vai. E Jesus leva os 3 mais adiante, deixou 9 lá, 3 aqui, e disse: eu vou mais para dentro orar. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele volta, Jesus, para ter com os 3, o que os 3 estavam fazendo? Estavam dormindo. Jesus volta para dentro do jardim, mas para dentro do jardim, e quando ele volta para ter com os 3, de novo os 3 estão dormindo. Jesus vai a terceira vez, mas para dentro do jardim. A sua agonia, tanto que Lucas diz que dos seus poros, além de suor, saíam sangue misturados com suor. E quando Jesus volta, estão os 3 dormindo. A Bíblia não diz que estão os 12 dormindo, e sim os 3 dormindo. Aleluia. E quando ele vai saindo, estão os 9 acordados lá fora. Aleluia. Entre eles André. Agora eu te pergunto, o que é que adianta? Está mais perto, mas está dormindo? Ou está o que é melhor? Está mais perto, está dormindo? Ou está mais distante, mas está vigiando, velando, intercedendo pela vida de alguém? Às vezes, irmãos, chegamos a um patamar que achamos, Canto sabe disso, que às vezes a gente acha que a gente já tem a técnica, a gente já sabe como começa, a gente já sabe como termina, a gente sabe como faz a casa virar, aí a gente esquece e acaba dormindo pertinho do altar, pertinho de Jesus. Aleluia. E às vezes tem gente que está sentado lá no último banco, na última cadeira, e eu só estou pregando do jeito que eu estou, por causa daquele que está distante daqui, mas está intercedendo por mim. Aleluia. 2025, enquanto outros dormirem, você vai continuar de pé, vigilante. Agora, pasme. Eram 4, só 3 vê a transfiguração. Eram 4, só 3 vão mais perto de Jesus no jardim. Eram 4, só 3 entram na casa de Jairo
para ver a mulher, a filha Talita Cumi, né? Que diz, levanta, menina, aleluia, ressuscitada. Eu te pergunto e responde sim ou não. André estava dentro do Getsemane com os três? Não. Sem medo. Estava com os três? Não. Ele estava na transfiguração ali perto, vendo juntamente com os três? Não. Ele estava dentro da casa de Jairo na hora da ressurreição da sua filha? Não. Fala mais forte. Não. Não estava. Porém Pedro estava, amém ou não amém? Amém. E como é que pode você ver uma menina ressuscitar, Jesus transfigurar, os poros de Jesus virarem sangue e você dormir, e depois você ainda negar? Como é que pode? Você vê a menina ressuscitar, você vê Jesus transfigurar. Como é que pode você ver, aleluia, Jesus dentro do Getsemane, dos seus poros, saindo suor com sangue, e tu ainda está preocupado em sentar à esquerda ou à direita e brigando para ver quem é o maior, e Jesus está 3 anos pregando, eu estou atrás do menor. A minha pergunta é: se você estivesse no momento da transfiguração, você negaria Jesus depois? Se você estivesse na intimidade da oração com Jesus no jardim, você negaria Jesus depois? Pois esse não foi essa resposta de Pedro, quando Jesus falou: a chegada da minha hora. E ele disse: não, já estou na frente do Senhor, ninguém vai pegar o Senhor não, porque se tentar pegar o Senhor, entro na frente, dou um rabo de arraia, dou uma voadora, e ninguém pega o Senhor. E Jesus está olhando e diz assim: Pedro, não sabe não, meu filho, o que aconteceu não? Vou falar para você do mundo espiritual, Satanás tentou se andar contigo, eu roguei o Pai que não deixei, mas fala uma coisa para você: tu vai me negar, meu filho, hoje galo cante 3 vezes, tu me negará, aleluia. Aquele que disse não e viu tudo isso, e cadê André? Não tem destaque, mas está ali em oração. É melhor estar no meio dos 12 e não ser chamado a atenção, mas sempre ser útil para alguma coisa, do que querer microfone na mão, púlpito, pedestal, holofote, foto e negar a Jesus. Então vamos lá. Alguém que de fato viu Jesus, reconheceu Jesus, engrandeceu Jesus, aceitou Jesus, teve a vida mudada por causa de Jesus. A palavra que existe dentro dele é o que norteia a vida dele, Márcio, se chama contentamento. Eu não quero ser porque o Mateus é. Eu não quero chegar porque o Alisson chegou. Eu não quero ser porque a missionária Vânia tem. Não. Aleluia, 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 aleluia. Eu não estou entre os 3, que pelo fato de estar entre os 3, acha que pode ter posição melhor do que eu no céu. Eu não estou entre os 3, porque mesmo estando entre os 3, acaba negando. Eu estou entre os 9, mas também não sou aquele que estou entre os 9 e que daqui a pouco também vai trair Jesus. E nem também estou entre os 9 e daqui a pouco vai dizer: eu só creio que ele ressuscitou se eu ver o sinal do cravo na mão. Mas eu estou entre os 9, vigilante. Só aparece meu nome 9 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, aleluia. Mas eu sei de uma coisa: eu comecei fiel e eu vou ser fiel até o fim. Cadê os que vão ser fiéis até o fim? Levante a mão e dê a melhor glória para Jesus nessa noite. Aleluia. Há várias participações de Pedro no ministério de Jesus. A participação de João no ministério de Jesus. A participação de Tiago
no ministério de Jesus. Mas também há uma pequena participação no ministério de André, na vida de André, no ministério de Jesus. E tu vai me perguntar, pastor, em que momento que André foi útil no ministério de Jesus? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus, sabendo da morte de João Batista, ele sabia então que o seu ministério havia iniciado. E a Bíblia então nos revela que então Jesus pegou um barco e foi para um lugar deserto. E chegando ali, a multidão, sabendo que ele ali estava, saíram das suas cercanias e foram ir ter com Jesus naquele lugar. Segundo a Bíblia Sagrada, haviam pelo menos 5.000 homens naquele lugar. E acredito que fora mulheres e crianças. Uma multidão, não é isso, pastor Davi Cerqueira? Estava ali reunido. E Jesus certamente ensinou. Jesus certamente operou muitos milagres. Jesus certamente pregou a palavra que liberta. Mas diz a Bíblia que já chegando à tarde, Jesus olhou para aquela multidão e viu que eles tinham fome. E então Jesus olhou para os 12 e disse: dai-lhes vós a esta multidão de comer. Aí Filipe começa a fazer a vaquinha social. Vamos lá, quanto é que você tem aí, Pedrão? João, fala aí, vamos juntar o dinheiro que nós temos aqui, para mandar para Jesus, para mostrar bem o que nós temos, para dar comida para esse povo. E juntaram, e chega Filipe e diz: Jesus, não conseguimos mais nada do que 200 dinheiro, que não vai dar para poder alimentar, por favor, preste atenção aqui, que não vai dar para alimentar esta multidão, certamente não dá. Mas escute, que enquanto Filipe estava procurando dinheiro, aleluia, André estava procurando peixe e pão. Enquanto Filipe está, tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Tem um trocado aí? Tem uma coisa para a gente investir aí? Tá, André, trouxe pão aí? Alguém tem peixe aí? Alguém tem pão aí? Alguém tem peixe aí? Alguém tem peixe aí? Alguém tem pão aí? Aleluia, aleluia. E então escute, que o dinheiro de Filipe, Jesus disse: volta porque não dá. Mas os pães que André diz: olha, não é nem meu, é um menininho que é prevenido, veio aqui com um cestinho e trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Jesus rejeita o dinheiro, mas toma os 5 pães e os 2 peixes, porque nem sempre Jesus vai precisar do seu dinheiro. Esse é o problema. Tem gente que acha que Jesus só trabalha por dinheiro, com dinheiro, a favor do dinheiro. Meu Jesus não trabalha com dinheiro, por dinheiro, com seu dinheiro. Jesus ainda trabalha com peixe. E Jesus trabalha com pão. Quem trouxe peixe e pão? Quem trouxe pão e peixe? Quem trouxe peixe e pão? Quem trouxe pão e peixe? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando então André entrega o pão e o peixe a Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus, tomando, abençoando, orando, apresenta ao Pai. Escute, o texto não diz que quando Jesus acabou de orar, aqueles 5 pães viraram milhares de pão, e que aqueles 2 peixes se tornaram milhares de peixes. Não. Jesus ora, apresenta ao Pai, e os 5 pães continua sendo os 5 pães, e os 2 peixes continua sendo os 2 peixes. Jesus pega um peixe, dá para um discípulo, certamente, pega o outro peixe, dá para o outro discípulo, sobraram 10 discípulos, pega os 5 pães, parte no meio, e dá metade de pão para um, e dá metade do pão para outro, e dá metade do pão para outro, e para outro, e para outro. E agora diz para eles: assentai-vos sobre a relva, porque o pão vai chegar até vocês, e o peixe também. Aí Jesus, que disse primeiro a eles: dai-lhes de comer, e eles não têm nada, agora tem metade de pão e peixe, e volta a dizer: vai lá, dá a eles de comer.
Imagina Pedro olhando para João dizendo: mas é só metade de pão. Como é que a gente vai fazer com esse negócio? Mas vamos lá, ele mandou e começa a desfiar pão e não falta pão. Começa a desfiar pão e não falta pão. Começa a desfiar peixe e não falta peixe. Começa a desfiar peixe e não falta peixe. Digamos que o peixe estivesse na mão de João e o pão na mão de André. E João diz assim: eu não sei o que está acontecendo, André, mas cada vez mais eu desfio peixe, mas peixe eu tenho para dar. E imagina André dizendo: João, eu também cada vez mais eu desfio pão, mas pão eu tenho para dar. O pão não acaba, o pão não acaba. Deixa eu te dizer uma coisa, desculpe a expressão, larga de ser bobo. Dinheiro acaba, mas pão e peixe nunca acaba. Se tiver na mão de Jesus, creia que Ele vai te dar, e tu vai repartir com 1, com 10, com 100. Escute, aleluia. André não prega para 3.000, mas André dá comida para 5.000, aleluia. Então você escolhe, ou você prega, ou você dá pão, e você dá peixe. Mas Deus vai te usar nesse ano de 2025. Aleluia. Glória a Jesus. André nunca pregou para a multidão. Não há um milagre de André na Bíblia. Aleluia. Não há uma epístola que ele tenha escrito. Nenhum dos apóstolos cita o nome dele nas suas epístolas, que andaram com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas não vejo em nenhum momento do ministério de Jesus chamando a atenção de André, como chamou a atenção de Tomé, como chamou a atenção de Judas, como chamou a atenção de Pedro. Então diga para você, aponta esse dedo assim para o céu, o dedo indicador, por favor, levante ele assim comigo, o dedo indicador, e aponta para você e diga: eu me contento em ser André. Isso. Pede ao Senhor esse contentamento. Diga: eu me contento em ser André. Se não der para eu ser João, se não der para eu ser Pedro, pregar para a multidão, eu vou me contentar em ser André. Mas o Senhor estará comigo do início. Nalai delevorecere marasuri que mandarai. Oh meu Deus, levante André nesse ministério, Jesus. Levante muitos Andrés aqui nesse ministério, aleluia. Que não olha para dinheiro, mas olha para pão, olha para peixe. Que não olha para dinheiro, mas sabe que a mão de Jesus ainda faz. Que não olha para dinheiro, que não está preocupado se vai estar na transfiguração ou se vai estar no Getsemane, mas sabe que já tem o seu espaço, e esse espaço ninguém vai tomar, porque foi Jesus que colocou. Então André, seja André esse ano, aleluia, e se contenta com aquilo que Deus lhe tem confiado. Sabe o que a Bíblia diz? Aleluia. Que quando a Bíblia não, sabe o que a história diz? Eusébio, ele escreve dizendo acerca de André, dizendo que André, a sua morte foi da seguinte forma: ele morreu porque ele foi falar a um governador de Roma, se não me falha a memória, que presidia sobre a Cássia. E então falou contra ele e a sua casa. E ele então mandou matar André. E como é que vai ser a morte de André? Diz a história, Eusébio, ele descreve sobre isso. Aleluia. Aleluia. Faz uma cruz com X. Mas não prega a mão dele e o pé não. Amarra o pé e amarra as mãos. E deixa ele morrer ali. E está lá na forma de X. André, colocado, preso pelos soldados romanos. Meu Jesus ficou. 9 da manhã, não é isso? A 3 da tarde. E deu brado e disse: está consumado. Atraiu uma multidão para ele. André, 2 dias, amarrado, não crucificado. E as pessoas passavam por baixo e olhavam para André. E diz Eusébio que André pregava para 1,
E quando aquele ia embora, passava outro e olhava para André, e André pregava para o outro. E quando de novo a noite chegava, alguém ia lá ver o que estava preso. André respirava e pregava, aleluia. André nunca pregou para a multidão, mas imagina em 2 dias, perto da sua morte, porque a morte daria pela asfixia, quantas pessoas André pregou. Talvez não foi para a multidão, foi para uma, mas quantos se converteram? O mais importante não é como você vai começar a tua jornada 2025, eu quero ver como é que você vai chegar em dezembro de 2025. Comece com o coração de André, o sentimento de André, aleluia, a virtude de André, que André quer dizer varonil, e vai assim até o fim. Se não dá para ganhar 100, ganha 50, se não dá para ganhar 50, ganha 10, se não dá para ganhar 10, ganha 2, se não dá para ganhar 2, ganha 1, se não dá para ganhar 1, te converte de novo, e vai de novo, vai de novo, vai de novo, porque o Senhor conta com você nessa obra. Bate no peito, grita e diga: eu sou